Brasil. Preste atenção nestas imagens. Veja bem quem são um dos muitos heróis da nossa nação. Neste vídeo vou expor muitos dos meus pensamentos. Em primeiro lugar, ninguém é o senhor da razão. Em outras palavras, seu cérebro não está conectado a mais ninguém a não ser você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que você é livre para pensar, falar, agir, sorrir, chorar. Enfim, para tudo, mas será que podemos fazer tudo o que queremos? Bem, aí é com você. Mas para mim tenho comigo esta frase. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Devemos compreender a necessidade de respeitar o próximo como a nós mesmos, como fazer aos outros aquilo que queríamos que os outros nos fizessem. Mas infelizmente 100% deste mundo em que vivemos não é assim. Reportarei aqui minha visão do Brasil. Sobre nosso país tenho por mim que somos regidos por um país exterior, ao qual não preciso dizer, mas todos já devem estar imaginando. Sim. Estados Unidos da América, muitos vão dizer, é lunático. Mas fica claro a cada dia que eles regem o mundo, tanto por sua economia quanto por seu poder bélico. Creio ser claro a todos que os Estados Unidos da América têm espiões em toda a parte do globo. Estão à frente de muitas se não todos os golpes de Estado que houve no planeta. Pois bem, aqui no nosso país fica evidente que eles estavam à frente da nossa ditadura militar, que datou-se na época de 1964 a 1985. Foi um regime político que se edificou a partir de uma aliança entre o exército brasileiro, a burguesia nacional e a burguesia estrangeira, principalmente dos Estados Unidos. Mais fontes a este respeito, link abaixo. Pois bem, com isso eis que surge a Rede Globo de televisão. A Globo foi criada essencialmente com o apoio da CIA para dar sustentação e apoio ao golpe militar de 1964. É mais do que um exercício de retórica, posto que às custas desse apoio à ditadura militar a Globo enriqueceu, trocando notícias favoráveis aos ditadores por anúncios que garantiam a sobrevivência da Globo e da ditadura militar. Mais notícias referente a este tema veja no link abaixo. Daí se inicia talvez este que é um dos países mais corruptos do mundo, se não o maior. Muitos hão de dizer, mas os portugueses já nos roubavam. Sim, é verdade, talvez até nos deixaram uma semente maldita. Mas neste momento de aliança entre Globo e ditadura, muitos dos países que hoje são desenvolvidos estavam na mesma, se não abaixo de nossa economia no período da Guerra Fria. Mas o povo um dia não se conteve mais em apanhar calado. Muitos estudantes, jornalistas, trabalhadores já estavam ficando cansados daquela vida e lutaram, e muitos morreram pela liberdade. Eis então que o poder vigente se amedronta por seu império, e os senhores do poder resolvem fazer a vontade do povo. Sim, vamos fazer suas vontades, mas será? Não, obviamente que não. Eles detêm o poder, já sabem de quem estou falando. Diziam vamos deixar eles entrarem, pois conosco o dinheiro nunca falha. Infelizmente muitas pessoas têm seu preço. Não é Sarney, Maluf e muitos outros que ainda estão no poder. Sim, nossa democracia começava já com mentiras de uma falsa democracia. Na verdade criaram manobras para o povo cair, assim como um peixe que vai ao encontro do anzol. E assim se seguiu, até a chegada de Collor. Collor foi eleito pela falsa democracia, ou melhor, pela lavagem cerebral de um povo enganado. Veja bem, amigos, de fato, ninguém sabe o que ocorreu, mas, vamos analisar, Silvio Santos, um empresário em ascendência, naquele momento está com sua popularidade em alta. Muitos talvez até ainda hoje pensam que ele realmente cuidaria da nação. Mas, não, Silvio Santos, como todos os empresários, era ganancioso. Na verdade o que queria era subir ao topo, pegar o poder, mas sua rival era nada mais que a Rede Globo. Por algum mistério, Silvio Santos tem sua candidatura impugnada e desiste de sua candidatura. O que ocorreu? Faça sua reflexão e tire suas conclusões. Sem um homem popular no caminho, a falsa democracia elege Collor. Até o momento o país vivia com muitas crises das más administrações, dentre elas a infração.
E assim, com tantas infrações, o país não poderia crescer. Eis que eles tiveram uma ideia. Vocês sabem quem são eles. De fato, muitos imaginam o que aconteceu. Mas reflita comigo, um país endividado e com crises precisa de dinheiro. Mas como ter dinheiro se éramos explorados? Mas poderíamos pedir emprestados, mas quem emprestaria para um país endividado? Eles tiveram outra ideia. Vamos pegar do povo e devolver ao povo de novo. E assim fizeram. Mas em todos estes instantes relatados até então, para o povo brasileiro, não havia internet, computador, telefone. Então qual era o meio de comunicação? Os aparelhos da mídia de grande circulação, TV, jornais impressos e revistas, muitas, se não todas, eram braços do governo. Mas o governo deles. Quem são eles? Aí você reflita. Agiam assim pois eram muito bem remunerados para ludibriar o povo e não perder seus postos. Pois bem, manipularam a nação para eleger Collor, e este por sua vez pegou o dinheiro do povo para arrumar aquilo que poderia virar uma bomba. Pois com aqueles problemas, já havia grupos de esquerda que sabiam dos interesses deles, sempre eles. Mas eram minorias, mas assim como uma faísca provoca uma explosão, a qualquer momento o povo se rebelaria. Mas os senhores do poder não queriam perder o trono, e armaram Collor para ser carrasco, e pegar o dinheiro do povo, e sofrendo seu impeachment. Muitos devem estar pensando se estou a favor de Collor. Obviamente que não. Pois ele fez estas ações com todo o script em mãos. Ainda hoje muitos creem que aquele fato foi democrático. Será? Dali veio Itamar Franco em seu lugar, que era seu vice. E com um passe de mágica criou o real, moeda forte até os dias atuais, e a temida inflação desapareceu como num passe de mágicas. Dali a falsa democracia foi se seguindo, o mundo ia evoluindo. O povo ia sumindo de fome. Mas temos que mantê-los vivos para trabalhar para nossos lucros. Eles diziam. Olha só eles aí de novo. Com Fernando Henrique Cardoso, 2 vezes eleito, as manobras continuavam, as manipulações continuavam. Mas no ano de 2002, o mundo já estava mais desenvolvido, já havia telefone para o povo, a comunicação já estava mais precisa. Eles acharam melhor fazer uma rotação de cadeira. Que tal colocar alguém que o povo queria e com a cara do povo? Eles pensaram. Eles fizeram. E assim Luiz Inácio Lula foi eleito. O povo ficou feliz. Muitos que já tinham abrido os olhos pensavam que desta vez realmente havia se tratar de uma democracia. Mas novamente não. Novamente o povo foi ludibriado, visto o tal do mensalão. E pós-Lula veio Dilma. E mais manipulação. E eis que para o povo brasileiro a internet se torna realidade. Com ela veio a informação. Com ela veio a educação. Com ela veio muita perdição, é verdade. Mas ela foi se tornando acessível a todos, sem terceiros. É certo que muitos que a possuíam são mais endinheirados, mas aos poucos ela foi chegando, e eis que chegou. Meus amigos, entendam que nesta parte estou exaltando a internet, mas em muitos pontos, principalmente nos dias de hoje, tenho muitas dúvidas em relação à mesma em termos de segurança, privacidade e muitos outros assuntos. Mas graças a ela, hoje muitos dos que antes tinham alguma dúvida, hoje podem sanar suas dúvidas. No Brasil tenho por mim que somos um povo acomodado demais. Mas não porque queremos, e sim porque fomos privados de educação. Fomos privados de direitos. Então esta acomodação foi nos colocada como uma coleira em um animal que não pode e não deve se rebelar contra tudo de errado que está ao seu redor. Minha visão de mundo, e nela incluo o Brasil, é que muito, mas muito pouco dos habitantes do planeta se preocupam com seu semelhante. Este é um tema delicado, pois a falsidade impera no nosso mundo. Seja das mais altas classes da sociedade até as mais baixas. Poucas pessoas têm realmente o interesse em mudar o sistema. Querem sim mudar o seu sistema. Mudar sua órbita, e não a de todos. As manifestações que tivemos recentemente só veio graças ao inconformismo de poucos. E inflado pelas pessoas que queriam mudar somente sua órbita.
Precisamos nos engajar de fato pela mudança do país. Nas manifestações vimos muitos jovens que só estavam ali porque achavam legal ir às ruas brincar de bike, skate. Outros postando fotos em suas redes sociais. Ou seja, como se fosse um carnaval. O que é trágico. É certo que se realmente quisermos mudar, infelizmente vamos ter que pagar talvez até com vidas. Pois a corrupção está espalhada por todas as classes públicas e privadas do país. E que se alguém dilata algo de errado que vê, o mais provável é que quem pague as consequências seja o delator, e não o responsável pelas infrações. E atentem para uma coisa, que somente o futuro poderá dizer se estou certo ou não, devido à insatisfação e descontentamento da nação. Eles estão tentando criar partidos novos que serão taxados de bons partidos. Quando digo eles, falo da imprensa, empresários, enfim, os mandatários deste país. E não vamos estranhar se em algum tempo as grandes mídias pararem de falar em corrupção. Não pensem que ela terá acabado. Mas a própria imprensa tentará colocar um partido para governar o país, e para isso usará pessoas populares do Brasil, tal como artistas de novela, jornalistas, cantores populares, só para mais uma vez poder manipular o povo. Vendo isso, muitas vezes até perdemos as esperanças e nossas forças. Mas devemos nos conscientizar de que devemos agir não somente para o nosso bem, mas sim para o bem de todos que estão ao nosso redor. Sim, pois se não pode mudar o mundo, tente seu país. Se não pode o seu país, tente seu estado. Se não pode o estado, tente sua cidade. Se sua cidade não é possível, seu bairro talvez seja. Se seu bairro não puder, tente sua rua. Viu? Se você fizer o bem e o certo ao seu redor, todos verão o benefício.